Se você anda presa no passado, talvez esse vídeo vai ser muito bom para você hoje. E no final do vídeo eu trouxe um exercício bem legal, que foi um insight que eu recebi diante de tudo que a gente vai conversar aqui hoje. E então vale muito a pena esse exercício, é bem legal mesmo. Bom, então eu tava pensando aqui hoje, né, que eu abri esse meu canal no YouTube em 2016. Aí eu gravei uns vídeos, postei e depois eu simplesmente abandonei o canal. Parei de postar, fui me afastando e faz 10 anos que eu não posto nada e tá completamente abandonado. E eu recebo mensagens dos vídeos que eu postei até hoje. Eu fico até meio mal, sempre pensando em voltar, mas sempre vindo várias. Parecendo que tem coisas mais importantes pra fazer no momento, sabe? Então eu nunca volto. E aí, eu comecei a imaginar como é que teria sido minha vida se eu não tivesse abandonado esse canal. Se eu nunca tivesse abandonado esse canal, né, tivesse continuado lá desde 2016, como é que será que seria a minha vida hoje? E eu comecei a imaginar, assim, tava preparando meu café da manhã e imaginando, né? E aí vieram coisas muito mais legais do que o que eu vivo hoje, assim. Sei lá, eu muito bem de grana e monetizando super aqui no YouTube, acontecendo várias coisas, conhecendo várias pessoas e, enfim, sabe, tipo, a vida perfeita. Só que aí, né, eu olho pra mente, assim, e eu faço muitos trabalhos e muitos estudos sobre a mente humana há muitos anos, inclusive mais de 10 anos, acho que pelo menos uns 12, 13 anos que eu tô nessa, assim, ó, estudando diariamente muito sobre a mente humana. Então eu tô muito esperta com esses pensamentos que vêm, parece, pra deixar a gente mal, sabe? E aí eu parei pra olhar mesmo, assim, eu percebi que, cara, não é verdade que minha vida estaria boa. Ou que estaria melhor do que tá hoje. Que eu estaria melhor, porque não é porque, se eu tivesse mais grana ou numa casa mais bonita, com mais amigos, isso não significa que eu estaria bem. E hoje eu tô assim numa fase que eu costumo dizer que é uma fase assim maravilhosa. Eu sou apaixonada pela fase que eu tô vivendo hoje, porque eu tô numa fase muito em paz. Nossa, muito, muito em paz. Coração muito tranquilo. Às vezes entro numas preocupações, dou umas piradas, não tô assim, né? Não é que eu transcendi. Aliás, eu acho que impossível você transcender e continuar nesse mundo, né? Mas nossa, comparado a 10 anos atrás, eu tô muito, mas muito em paz. E a cada ano que passa, só melhora, né? Então, será que eu tinha que ter continuado o canal ou não? Né? E é isso que eu comecei a me questionar, né? Assim que veio esse pensamento que parece que eu tinha que ter feito diferente, sabe? Esse pensamento que vem de vez em quando a gente fica preso no nosso passado. Eu falei, nossa, mas será mesmo que eu tinha que ter feito diferente? Porque com a mentalidade que eu tinha naquela época, não teria acontecido tudo que eu imaginei hoje que teria acontecido. Naquela época eu não tinha mentalidade para isso. Hoje eu tenho. Hoje, né, inclusive tô voltando pro canal com esse vídeo, que é uma coisa que eu já venho pensando há alguns meses em voltar. E olhando para minha mente coisas que eu guardei, né, sobre o meu canal no YouTube, limpando isso para poder voltar assim bem e voltar com propósito, né? Mas se eu tivesse feito antes, com a mentalidade que eu tinha antes, não teria acontecido o que eu imaginei hoje. Teria sido bem diferente.
E eu não estaria mais em paz do que eu tô hoje. Aí é que tá o grande lance, sabe? Então eu percebi que eu precisei passar por coisas que eu passei, né? Pra hoje ter cabeça, né? Uma cabeça boa pra voltar pro canal. E pra fazer acontecer esse canal. E aí eu me dei conta que existe uma inteligência na gente que sabe o que faz. Tem uma inteligência em todos nós temos essa inteligência que sabe o que está fazendo. Mesmo que a gente não esteja tão consciente, tem um lugar que sabe, né? Tomar meu cafezinho. Por que eu tô falando isso? Com a mentalidade que eu tinha na época, se eu tivesse continuado com o canal, eu acho que eu teria feito um caminho meio que eu chamo de despirocado. Não sei se essa palavra existe, mas eu uso muito ela. Eu tinha usado pra fazer coisas que não teria sido bom pra mim, sabe? Então é como se uma inteligência dentro de mim não me permitisse fazer esse canal acontecer naquela época, justamente pra eu não despirocar, entendeu? Como se o lugar me segurasse e falasse assim, agora não, calma. Você vai fazer, mas agora não, calma, sabe? E aí eu tive que passar por todo um processo, uma trajetória até bem difícil, passei por muitas situações difíceis, complicadas, né? Mas que me trouxeram aprendizados tão importantes, sim, mas tão importantes, que se eu voltasse atrás, hoje, sabendo que foi importante, eu não mudaria nada. Então, eu percebi que, olhando aqui meu script, né, do que eu tenho pra falar hoje, mas então assim, não dá pra negar o seu passado e querer que ele fosse diferente, porque se você olhar mesmo de forma consciente, você vai ver o quanto ele foi importante na sua vida, tudo que aconteceu foi de extrema importância. Você só tá aqui hoje, do lugar que você tá hoje, graças ao seu passado. E que se você parar pra olhar, você tá melhor do que o seu passado hoje. Não tô falando materialmente, mas aqui, ó, mentalmente. É impossível não evoluir ou retroceder. Minimamente você permaneceu estático, né? Mas né, sempre ali, né? No mesmo padrão. Mas retroceder, isso não tem como, né? Uma vez que você abre um caminho neural, você vai só evoluir. Não tem como você fechar esse caminho neural novamente, né? Aí eu coloquei aqui, é impossível que aconteça algo na sua vida do qual você não está pronta para viver. Então tem isso também, né? Então você não tem como eu ter vivido o que eu imaginei hoje com o canal do YouTube. Gente, é até engraçado falar sobre isso, porque é simplesmente impossível eu pegar o que eu imaginei hoje de como teria sido minha vida se eu tivesse continuado com o canal e encaixar na mentalidade que eu tinha 10 anos atrás. Tipo, impossível, entende? Assim, ó, não tem, só não tem como, né? Eu realmente teria vivido uma vida bem diferente do que eu imaginei hoje. Não que ela fosse ruim ou boa, não é sobre isso, mas não é aquilo que eu imaginei. Então, tudo que você imagina, como teria sido minha vida se eu tivesse falado sim aquela vez, se eu tivesse falado não, se eu tivesse feito tal coisa, como é que teria sido, como é que seria a minha vida hoje? É mentira. Não teria sido o que você está imaginando. Se você parar e for muito sincera, olhar para sua mentalidade que você tinha naquela época, mesmo assim, olhar para ela e falar assim, tem como, é possível na mentalidade naquela época que realmente teria sido assim do jeito que eu imaginei? Cara,
se for muito sincero, você vai ver que não. Teria sido bem diferente. Lembra das sensações internas que você tinha naquela época. Tenta encaixar com o que você imaginou. Só não tem como. Então, confia no processo. Agradeça por tudo que você escolheu passar no seu passado. Por quê? Porque é isso que te trouxe aqui hoje. É isso que te trouxe para cada vez estar mais próxima de estar pronta de fazer o que você quer fazer de uma maneira mais confortável. Porque talvez se você tivesse feito na época, não teria sido tão confortável do que se você começar a fazer hoje, né? Ó, isso é importante. Tudo que você deseja que tivesse sido diferente no passado, você pode começar a fazer diferente hoje. Aí é que tá o grande ponto. Faça hoje o que você queria ter feito no passado. Ah, porque na época eu deveria ter feito tal coisa. Ah, porque na época... Não, esquece. Na época você não poderia ter feito. Com a sua mentalidade da época, não teria como você ter feito. Então, faça hoje. Hoje que você tá mais consciente, que você consegue sentir gratidão pelo seu processo, olhar mesmo. Talvez você precise de uma ajuda, de um terapeuta, algo assim, para te ajudar a olhar, para falar assim, nossa, realmente eu precisei passar por tudo isso. Para hoje, eu olhar para isso que eu queria ter feito no passado e fazer hoje, praticar hoje. Então, aí eu coloquei, e mude agora o que você gostaria de ter mudado antes, que eu acabei de falar. Se você magoou alguém e gostaria de ter feito diferente, então se comprometa a não magoar mais ninguém hoje, entende? Porque não tem como você mudar o passado, não tem como você ir lá e corrigir, né? O que passou, passou. Mas tem como você mudar o presente. A única coisa que a gente consegue mudar é o presente. Então, comece a se comprometer agora. Tudo que você se arrepende no passado, comece a se comprometer a fazer agora. Simples assim. Ah, mas é que eu deixei me magoar. Então, pois não deixem que te magoem hoje. Ok, amém. Gratidão à pessoa que se deixou ser magoada, porque eu aprendi coisas e hoje eu não deixo mais. Talvez você precise realmente de uma ajuda. Talvez você não saiba fazer isso. Talvez você precise de um help. E nem tô falando de terapia, só terapia. Você pode pesquisar no YouTube, sabe? Como não te deixarem se magoar, algo do tipo. Tem várias fontes hoje em dia que a gente pode buscar ajuda, né? Mas eu tô dando exemplo de mágoa, mas é pra tudo, sabe? Ah, que nem no meu caso, se eu não dei continuidade no canal do YouTube na época, porque minha mentalidade não permitiu na época, então que eu continue hoje. Entende? Ok, então eu queria muito ter continuado na época, então eu vou continuar hoje. Eu me comprometo a continuar o meu canal hoje. E assim eu vou me comprometendo a mudar tudo aquilo que eu me arrependo no meu passado. Então, vamos para o exercício que eu prometi aqui no final do vídeo. Que, sabe aquela ideia de que, mas hoje é tarde demais para recomeçar, tarde demais para fazer tal coisa. Até me veio um exemplo aqui na mente agora que você pode estar pensando assim, mas aquela oportunidade que eu tive naquela época eu não vou ter mais. Porque aquele moço que me pediu namoro, hoje ele tá casado. Então não tenho mais essa oportunidade, né? Só que nunca é tarde para recomeçar. Você pode ter perdido a oportunidade com aquele moço, mas hoje você pode simplesmente gerar uma nova oportunidade com um novo moço. Entende? Assim, ó, tem como recomeçar. Coloca isso na sua cabeça. Nunca é tarde para recomeçar. Eu acho que isso tá
cada vez mais internalizado pra mim. Quantas vezes eu já não parei e falei assim, ai, mas eu já tenho 39 anos, tá tarde demais. Cara, 39 anos hoje em dia é a nova adolescência. Se você parar pra pensar que a gente vai viver mais 100 anos, cento e poucos anos, 200 anos, a ciência já tá conseguindo ver um futuro muito próximo, onde vai chegar até 200, 300 anos. Então, o que é 39 anos? O que é 60 anos? Não é nada. Você é uma jovem ainda. Uma jovem. Você vai viver até os 200 anos, 60 é muito jovem. Vai viver mais 140 ainda. Pensa. Como que você quer viver os próximos 140 anos? Como que você... Para pra pensar. Quer viver do jeito que você tá vivendo hoje? Ou você quer mudar? Se você quer mudar, então recomece agora. Lembrando que nunca é tarde. E aí o exercício é o seguinte. Pergunta pro chat GPT. Você vai perguntar o seguinte. Quem aos tal idade, vai colocar a sua idade, começou ou recomeçou tal coisa. Então, a coisa que você está querendo recomeçar. No meu caso, eu coloquei assim, chat, quem aos 39 anos começou o seu canal no YouTube? Porque apesar de eu não estar começando, porque esse canal já existe há 10 anos, né? Tô recomeçando, não deixa de ser um novo começo, né? E aí ele me respondeu assim, várias pessoas começaram no YouTube depois dos 35, 40 e até 90 anos. Alguns exemplos conhecidos é a Ana Hickman, que lançou seu canal no YouTube aos 36 anos, em 2017. Cid Moreira, que estreou o canal aos 91 anos. A professora Gislaine Correia Bezerra começou a produzir conteúdo no YouTube aos 39 anos durante a pandemia, né? E aí depois ele fala, se você estiver perguntando de alguém específico, me fala algum detalhe, nicho, país, né? Daí não é o caso. Aí eu continuei perguntando, alguém que não era famoso antes, só pra saber, né? De repente. E aí, sim, há muitos casos de pessoas comuns que começaram tarde no YouTube e cresceram bastante sem já serem famosas, né? Daí ele fala da Calme Cris, Grandma Moses, Martha Stewart, Peter McKinnon. Então, pessoas começaram com 30, 70 anos, né? Esse Grandma Moses, ele virou uma referência de sucesso tardio, começou a pintar seriamente depois dos 70 anos, né? E virou sucesso após os 70 anos. Então, por que desse exercício que eu acho muito legal? Para abrir sua mente para você entender que realmente nunca é tarde. Pô, o cara abriu com 90 anos. 90 anos. Cid Moreira abriu o seu canal aos 91 anos. Então, por que você não poderia? Entende? Por que você não poderia fazer o que você quer fazer? Se você quer namorar, coloca no chat GPT, chat, quem na idade tal, aos tantos anos, começou a namorar? Me dê exemplos, ele vai te dar vários exemplos. E você ainda pode perguntar, e como que eu faço isso? Me dá um help, né? Claro que eu tô falando pra você falar com o chat GPT, mas você pode falar com pessoas também, que é muito mais gostoso, né? Que o chat é só pra você ter essa resposta agora e te ajudar agora a se dar conta de que nunca é tarde. Nunca é tarde para recomeçar. Essa é a chave. Então é isso, pessoal. Um beijo para todos vocês. E vamos que vamos. Agora esse canal vai voltar a acontecer. E eu espero que todos vocês consigam, quem estiver assistindo esse vídeo, possa, né, e sinta que possa recomeçar,
que nunca é tarde e que a gente possa recomeçar junto agora, tá bom? Um beijo.